Olá amigos, esse aqui é o vídeo sequência do vídeo anterior, onde eu mostrei para vocês como que faz para tirar as mudinhas de dentro dos frascos e pôr no potinho de plástico com tampa. Agora a gente vai aprender como cuidar dessas plantinhas depois dessa etapa. A primeira coisa que a gente tem que estar preocupado é que dentro dos frascos a umidade era 100%. A gente pode ver isso porque na parede interna do frasco ficam aquelas gotinhas, de condensação. Quando a gente tira as plantinhas dali, elas podem sofrer com esse choque. Então a gente usa esses potinhos de plástico que eu mostrei no capítulo anterior, com tampinha, todo transparente para entrar a luz, mas com essa tampinha a gente vai começando a controlar a mudança de umidade de 100% para o normal do ambiente. O que a gente faz normalmente é, nos primeiros 10, 15 dias, deixar a tampa fechada direto. A gente dá uma abridinha todo dia para trocar o ar, para ela poder respirar, mas deixa a tampinha do potinho fechada. Depois que passou 1 ou 2 semanas, a gente começa a deixar a tampinha aberta à noite. Chega no início da noite, a gente abre a tampinha, no outro dia de manhã a gente fecha a tampinha. E deixa aí mais uns 15, 20 dias fazendo, talvez nem precise tanto, uns 10 dias às vezes já é o suficiente. Depois disso, a gente já pode então, que a gente percebe que a plantinha já está começando a pôr suas raizinhas novas para fora, aí então é hora da gente já deixar a tampa aberta de vez e continuar cuidando sempre que ela esteja bem molhada através da nossa rega para ela não secar. Nessa fase, nos primeiros meses, a plantinha não pode secar totalmente nem por 1 minutinho. Nesse período em que a gente está usando a tampinha do potinho, a gente precisa deixar eles num lugar que não bata sol direto de forma alguma. Nem mesmo através do sombrite, senão você pode cozinhar suas plantinhas. Para facilitar o seu trabalho, você pode usar, se você tiver muitas plantinhas e não quiser ficar abrindo tampinha por tampinha por tampinha, você pode usar uma caixa dessas organizadoras que a gente chama, que são aquelas caixas transparentes de plástico com tampa. Não precisa ser da muito alta, ela pode ser até baixa, onde você põe todos os potinhos ali dentro sem as tampinhas deles. Aí com a tampa da caixa você faz o controle da umidade. Mesma coisa. 10, 15 dias fechado direto, depois você passa um tempo abrindo devagarzinho, aumentando o período em que você vai manter a caixa aberta e até que elas estejam aclimatadas e prontas para vir para o mundo aqui de fora. Eu uso como substrato o pedrisco. Não é muito comum, eu conheço pouca gente que usa pedrisco como substrato. A maior parte das pessoas transplanta as mudinhas para o esfagno. O esfagno é um pouquinho mais caro, bem mais caro do que o pedrisco, e é um dos motivos pelos quais eu prefiro o pedrisco. O outro motivo é que o pedrisco guarda muito pouca umidade, e eu cuido das minhas plantinhas aqui, num lugar aberto que não tem proteção contra a chuva. Nessa época do verão, principalmente, é chuva quase todo dia, então eu não posso ter um substrato que armazene umidade demais. No entanto, se você está com o seu teto protegido, usar o esfagno é uma maneira de você poder não precisar regar tanto. O pedrisco vai exigir uma rega praticamente diária. No verão aqui, não, porque a chuva faz isso por mim. Mas nas épocas mais secas, a gente tem que regar praticamente todo dia. O pedrisco não guarda nada de umidade. Uma outra dica é que se você vai usar o pedrisco, faz pouco furo de drenagem naqueles potinhos. Eu faço 3 furinhos de prego e é o que basta. A gente quer que o potinho guarde um pouco da umidade, porque o pedrisco não vai fazer isso pela gente. A aclimatação das plantinhas tem 2 pontos principais. Primeiro, a raiz. As raízes, quando elas nascem dentro do frasco, elas não estão preparadas para o ar seco aqui de fora.
Elas morrem com muita facilidade se você deixá-las secarem um pouquinho que seja. Então, é muito importante nesse início aquela tampinha, manter a umidade, porque as raízes são a primeira coisa que sofre nessa hora do transplante. As folhas também vão precisar se adaptar, mas elas se adaptam muito mais fácil do que as raízes. Em 10, 15 dias as folhas já estão prontas para viver no mundo aqui de fora. Depois que os seedlings já estão bem aclimatados, as tampinhas dos potinhos não perdem a utilidade. A gente pode usar elas como uma espécie de um pratinho para manter a umidade mais alta e também como etiqueta, para a gente não perder a identificação de cada uma das plantinhas. Uma outra coisa muito importante é a adubação, que nessa fase das plantinhas precisa ser semanal, pelo menos semanal, um pouco mais fraca, mas com bastante frequência. Mais uma vez, por causa do pedrisco, que não guarda nada. Na próxima regada que você der, você já lava todo o substrato e a planta não vai aproveitar o adubo se você não adubar de novo. Então o ideal é, como se diz, weekly, que é fraquinho, uma vez por semana. Olha só aqui alguns resultados. Essa coisinha linda é uma Cattleya intermédia, mistura de uma tipo com uma cerulha. Já essa daqui é uma Cattleya General Po, que é o cruzamento de uma Labiata metistina com Ludemaniana cerulea. E se você chegou até aqui e acompanhou toda a explicação, então a gente merece um joinha, não é não? E também se inscreve no canal, dá essa força pra gente.